E o diálogo continuava, tá? Porque quando a porta estava entreaberta, quando eu falei que ele bateu, não, eu exagerei, ele empurrou a porta, tá? E o diálogo continuava. Você não pode ir embora, porque se você for embora, é, quem vai cuidar de mim? Eu gosto de você, eu sou apaixonada por você. E aqui, ó, o que ele conseguia ver era mais ou menos essa cena aqui. O cara de costa, abraçado com o ventilador, o ventilador aqui assim, ó. Ele viu, ele assistiu aquela cena atônito, preocupado, de acordo com a narrativa dele. No íntimo dele, alguma coisa o fez ficar alegre, tá? E aí ele falou o seguinte, né? O médico lá da empresa tinha falado que eu ia gostar do psicólogo porque a gente ia ter alguma coisa em comum. E na cabeça dele, automaticamente, veio a história, né? Conversar com eletrodoméstico. Aí ele esperou assim mais 1 minuto aproximadamente e fez assim na porta, com a cabecinha do dedo, fez assim, ó. O psicólogo de costa, abraçado com o ventilador, de imediato fez isso. Aí o psicólogo falou, saiu do pé de perto do ventilador, foi na mesa e pegou um papel aqui assim. Você é. Ah, sou eu mesmo. Ah, chega aqui, senta aqui. Vamos conversar. Aí o psicólogo falou para ele assim: o que que te traz aqui, né? Aí ele falou assim, ele com vergonha de falar e preocupado em falar, doutor, eu fico conversando com o liquidificador. Aí o médico falou assim, mas isso começou quando? Aí ele falou assim, olha, não, então normalmente quando eu chego em casa, quando eu vou usar, tá, o liquidificador, tipo assim, eu vou fazer uma batida, eu vou fazer alguma coisa, tá? Antes de fazer e depois que eu faço o que eu tenho que fazer com o liquidificador, eu começo a conversar ali com o liquidificador como se o liquidificador fosse uma pessoa. Ele percebeu, ele percebeu que da maneira que ele falava, tá? Como se fosse ali um escrivão, da maneira que ele falava, o psicólogo escrevia tudo, não perdia nada, nem vírgula e ponto. Aí o psicólogo falou assim, mas você só conversa com o liquidificador? Eu acredito que o interesse do psicólogo
seria tipo assim: você não conversa com animais, você não conversa com planta, você não conversa com parede, de repente você conversa com ventilador. A maior surpresa dele, além de observar o psicólogo escrevendo tudo, né, numa velocidade tão grande que ele acreditava que parecia que ele não estava escrevendo nada, só desenhando alguma coisa. Ele ficou muito surpreso quando o psicólogo falou para ele com essas palavras: isso não é normal. Isso não é normal, não. Isso não é normal. E aí pegou um bloquinho de receituário médico, né? E passou ali uns segundo ele, né, na visão dele, uns ansiolíticos, antidepressivo, e outro ansiolítico, antidepressivo e uma vitamina, alguma coisa assim. Aí ele ficou olhando aquela receita do médico, do psicólogo, né? Na verdade, eu nem sabia que psicólogo podia, né? Ou pode, não faço ideia, receitar medicamento, tá? Não sabia disso, tá? Mas estava na descrição do texto do rapaz. E então ele viu aquela lista ali com 3 ou 4 medicamentos. Aí foi que ele ficou assim, encarando assim, ó. Ele ficou encarando o psicólogo. Ele, na descrição, né? Por isso que eu falo em pontuação, vírgula, 2 pontos, reticência, kkkk, etc e tal. Ele, quando o médico olhou para ele assim, bem fixo, mas sabe quando você quer convencer alguém de alguma coisa? Isso não é normal. Então ele colocou na frente do texto: isso não é normal, kkkk. Senhoras e senhores, eu sou Davi Rocha da Silva. Mande a sua historinha para nós, a gente vai contar aqui, vamos ser fiel à sua descrição. Se de repente faltar alegria na sua história, a gente põe, mas a gente também não vai aumentar nada que seja assim a ponto de absurdo, não, tá? É, Lá no final da carta, o participante falou o seguinte: que ele comprou esses medicamentos, tá? Ansiolítico, antidepressivo, vitamina. Teve um outro lá que agora não me lembro com 100% de certeza. Ele falou que começou, que o psicólogo passou a falar para ele, tá? Que isso era um sinal de solidão, depressão no início e ansiedade.
Eu espero que não apareça nenhum psicólogo me jogando pedra. Eu estou sendo fiel ao texto. Se tem coisas que não faz, que um psicólogo não faz, eu não faço ideia por exemplo, eu mesmo, essa é uma opinião minha, eu não sabia que psicólogo poderia receitar medicamentos. Eu acho que ansiolítico já é tarja preta, tá? Ou antidepressivo, eu acredito que seja tarja preta. Eu não sabia disso, se podia ou não receitar esse medicamento. Antes que alguém apareça me jogando pedra, eu estou sendo fiel ao texto de um participante do canal que compartilhou com nós a sua história. Ele falou que tomou esses medicamentos e, por incrível que pareça, ele parou de conversar com o liquidificador. Quando eu cheguei nessa parte, né, que ele falou que parou de conversar com o liquidificador, eu não dei importância direta à parte que estava mais embaixo, tá? O PS lá, a observação. Eu pensei comigo automaticamente assim, nossa, então o profissional que ele visitou realmente é bom, realmente o que falou convenceu ele e melhorou, etc e tal. Só que aí eu parei de pensar comigo, com meus botões, e fui lá ler o PS, pós-script, ou pós-escrito, ou observação. Lá na observação, tá? Em cima tá, parei de conversar com o liquidificador, e lá embaixo tá, agora converso com todos os eletrodomésticos. Segundo ele, a última vez, assim que ele mandou a carta, o último lugar que ele esteve foi no Parque do Ibirapuera. Aí ele colocou uma observação assim, para você ver a evolução do tratamento, eu me peguei conversando com árvores. Na minha opinião, já teve uma melhora, né? Embora ele converse com todos os eletrodomésticos, ou seja, está sendo mais democrático. E essa foi a história enviada por um participante dos nossos canais. Envie sua história para nós, sua piada. Se você queira ver a gente narrando aqui da nossa maneira, tá? Piada, histórias, contos, coisas que você ouviu de alguém, que você quer contar. De repente foi com você e você não quer falar que foi com você. Fala assim, o meu amigo, o meu colega. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Sejam todos bem-vindos. Antes que eu comece a conversar aqui com a parede, com a lâmpada, com o ventilador que está ali, com a câmera ou com câmera, eu vou dar um pulinho ali. No futuro nós nos vemos com outro vídeo. O principal objetivo dos nossos canais é simplesmente fazer rir.
não é ofender ninguém, não é ofender classe de trabalho, não é ofender profissões, não é colocar profissionais sob dúvida, em xeque. Não, não é isso. É fazer você rir de maneira alegre e confortável. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu tenho uma meia dúzia de tijolo aqui, daqui a pouco eu vou conversar com vocês.